Hello people, sejam muito bem-vindos à terceira aula da série Inglês com a Bíblia. Nós começamos essa série essa semana, estamos no capítulo 3 e muitas pessoas estão perguntando: Murilo, você vai até o final? Você vai até o capítulo 31? Afinal, Provérbios tem 31 capítulos, mas respondendo, sim, nós vamos analisar o livro de Provérbios inteiro, então esteja junto comigo, participe disso comigo. Antes de nós começarmos essa aula, eu gostaria que você comentasse aqui o que você tem achado dessas aulas analisando os versos de Salomão, e eu gostaria que você também já deixasse o seu like. Isso me ajuda muito a dar continuidade a esse trabalho aqui na internet. Portanto, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo e vamos analisar hoje o capítulo 3 do livro de Provérbios. Vamos lá. Proverbs chapter 3. Vamos lá. Proverbs chapter 3. Primeira coisa para nós analisarmos é o subtítulo do capítulo. Você sabe que o capítulo todo ele é sempre dividido em subtítulos, pequenos títulos dentro do capítulo. Então, Trust God. Este é o subtítulo inicial do capítulo 3. Ele significa simplesmente confie em Deus. É importante entendermos que toda vez que nós iniciamos uma frase em inglês diretamente com o verbo trust, é o verbo confiar, sempre que você inicia uma frase primeiramente com o verbo, você está dando uma ordem, uma sugestão. Confie, não é confiar em Deus, o título do capítulo, não. É confie, trust God. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, have a good week. Eu não tô dizendo aqui, ó, ter uma boa semana. Não, tô dizendo uma ordem. Tenha uma boa semana. Então, grava isso com você. Frases no imperativo. É assim que se chama isso. Quando você inicia uma frase com um verbo, você tá dando uma sugestão. Tenha, faça, estude, fale e assim por diante. Então, o texto já começa com o título dizendo Trust God. Confie em Deus. Talvez você me pergunte, mas Murilo, não deveria ter uma preposição aqui? Tipo isso aqui, ó, trust in God. Bom, não é necessário. Geralmente quando utilizamos o trust de confiar, eu posso ir direto a aquilo que eu confio, aquilo que eu vou conjugar, a quem eu estou confiando. Então, para iniciarmos, vamos para o primeiro verso. Lembrando que o capítulo 3 é composto de 35 versos e nós vamos analisar verso por verso, palavra por palavra do começo ao fim. Eu não gostaria que você apenas assistisse, que você apenas ficasse aí ouvindo eu falar e ler esses versos, mas eu gostaria que você transcrevesse, printasse, copiasse, anotasse, eu não sei, mas de alguma forma extraia esse conteúdo para você, porque se você não praticar isso aqui que você tem aprendido aqui, de nada vai adiantar. Vai passar essa aula e você vai esquecer a maioria das palavras que eu tenho ensinado. Então, por favor, faça valer a pena, escreva, extraia, utilize, se acostume com essas palavras que nós vamos estudar nessa aula de hoje, assim como nas aulas anteriores. Para começar, Salomão começa dizendo: My child, remember my teachings and instructions and obey them completely. A primeira coisa que nós podemos perceber dentro desse primeiro verso é que todas essas palavras elas já foram analisadas aqui no primeiro e no segundo capítulo. Então, my child, meu filho, e depois remember significa o verbo lembrar, portanto, aquilo que eu falei, né? A frase se inicia com um verbo, né? My child, remember, lembre-se. My teachings, dos meus ensinamentos. And instructions, e instruções. And obey them, e obedeça-os. Lembrando, obey, obedecer, them, eles, os ensinamentos, certo? As instruções. Então, e obedeça-os, obedeça os ensinamentos e instruções. Completely,
completamente. Então, Salomão aqui adverte sobre obedecermos por completo e não apenas partes dos ensinamentos, né? Então esse é o primeiro verso que nós estamos analisando aqui no capítulo 3. My child, remember my teachings and instructions and obey them completely. Vamos para o verso 2. They will help you live a long and prosperous life. Vamos lá. They will help, eles o ajudarão. You live, a viver, a você viver, né, literalmente. A long, uma longa, and prosperous life, e próspera vida. Claro que no português a ordem ficou completamente diferente, né? A long and prosperous life, uma vida longa e próspera. Por que então uma longa e próspera veio primeiro? Porque no inglês, quando você declara um objeto, que no caso aqui é a palavra vida, quando você declara algo junto com a característica daquilo, a característica acaba vindo primeiro. É a coisa mais comum no inglês. Se eu quero falar casa grande, eu falo big house. Se eu quero falar carro preto, eu falo black car. A característica, a cor, o sabor, o estilo, o tamanho sempre vem primeiro. Adjetivos, né? Então, they will help you, eles o ajudarão, they will help you, te ajudarão, live a long and prosperous life, a viver uma vida longa e próspera. Verso número 3, vamos lá. Ele começa dizendo, let love and loyalty always show like a necklace, and write them in your mind. Vamos lá. Let love, deixe o amor, and loyalty significa e a lealdade, always significa sempre, show like, bom, show é o verbo aparecer, mostrar, como um colar. Então, mostrar como um colar, nós podemos adaptar para aparecerem como um colar. Então Salomão está dizendo, deixe o amor e a lealdade sempre aparecerem como um colar, sempre exposto. E depois, and write them in your mind. E escreva eles, que adaptamos no português para e escreva-os, in your mind, em sua mente. Então, let love and loyalty always show like a necklace, and write them in your mind. Verso número 4. Vamos lá. Ele começa dizendo, God and people will like you. Significa Deus e as pessoas gostarão de você. And hold you, ao pé da letra significa aí, segurarão você. Lembrando, estamos no futuro devido ao will aqui em cima. Então, segurar é o verbo hold. Claro, aqui nós adaptamos para terão. E o terão, in high, em alta, esteem, significa estima. Então, em alta estima, in high esteem. God and people will like you and hold you in high esteem. Vamos para o verso número 5. Vamos lá. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Vamos lá. With all your heart, de todo o seu coração. Eu coloquei apenas de todo o coração, mas poderia ser de todo o seu coração. You must, você deve, trust the Lord, confiar no Senhor. And not, e não, your own judgment, no seu próprio julgamento. Portanto, with all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. De todo o seu coração, você deve confiar no Senhor e não no seu próprio julgamento. Vamos para o verso número 6. Vamos lá. Always let him lead you.
and he will clear the road for you to follow. Significa always, sempre. Let him, deixe que ele, lead you, o guie você, lidere você, conduza você. And he will clear, e ele limpará, no sentido de abrirá, facilitará. The road, o caminho. Nós já falamos que the road pode ser a estrada, né? Nós adaptamos para o caminho. For you, para você, to follow, seguir. Portanto, always let him lead you, and he will clear the road for you to follow. Sempre deixe que ele o guie, e ele abrirá o caminho para você seguir. Verso número 7, vamos lá. Don't ever think that you are wise enough. Nunca pense, esse nunca, don't ever think that you are, que você é, percebam que that aqui é tratado como que, então that you are wise, que você é sábio enough, o suficiente. Portanto, até a vírgula, nunca pense que você é sábio o suficiente. But respect the Lord, mas respeite o Senhor, and stay away from evil, e fique longe do mal. Portanto, stay away é um phrasal verb que significa ficar longe. E quem fica longe de algo. Nós já falamos aqui sobre a importância e o sentido que a preposição from passa dentro do inglês. Portanto, vamos lá então. Verso número 7. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. E vamos para o verso número 8. This will make you healthy and you will feel strong. Vamos lá. This significa isso, isto. Will make you, fará você, te tornará, o tornará, tanto faz, healthy, saudável. And you will feel, e você se sentirá, strong. Como vocês podem perceber, dentro desses 3 capítulos que nós analisamos até aqui, tem muitas vezes o termo will. Muitas frases indicando futuro. Se eu não me engano, foi a palavra que nós mais vimos dentro desses 3 capítulos aqui. Já foram mais de 50 versos analisados. E vocês sabem que will sempre vai indicar futuro. E tá sempre antes de um verbo, vocês perceberam? Will make, tornará, né? Tornará você. No caso, make é o verbo fazer, mas aqui fazer você saudável é o mesmo que tornar você saudável, né? O tornará saudável. Então, this will make you healthy. Isso tornará você saudável. Isso fará você saudável. É o mesmo sentido, né? E aí depois aqui temos o adjetivo strong, forte. Então, feel, o verbo sentir, strong, forte. Então, this will make you healthy. Isso o tornará saudável. And you will feel strong. E você se sentirá forte. Vamos para o verso número 9. Honor the Lord by giving him your money and the first part of all your crops. Vamos lá, gente. Honor the Lord, honre ao Senhor, by giving him, dando-lhe, your money, o seu dinheiro. Prestem atenção aqui, ó. Nós temos uma preposição aqui não muito comum, que é o by. Aqui a frase está dizendo o seguinte: honre ao Senhor. E esse by está explicando como você vai honrar ao Senhor. Então, honor the Lord by. E aí depois vai vir um verbo com ing explicando como você deve honrar ao Senhor. Então vamos supor que eu quero falar uma frase diferente. Vamos supor que eu quero falar assim, ó. Honre ao Senhor ajudando o próximo. Um exemplo, tá? Um exemplo. Uma frase que não tem nada a ver com o verso. Honor the Lord by helping people. Olha só a diferença. Honor the Lord by helping people. Ajudando
as pessoas. Então aqui é uma forma de você entender o uso do by. By está sendo usado para explicar a forma de honrar ao Senhor. Então Salomão escreveu honor the Lord by, ele vai explicar como você vai honrar. Given him, dando a ele, eu adaptei aqui para dando-lhe, your money, o seu dinheiro, and the first part, e a primeira parte of all your crops, de todas as suas colheitas. Então, honor the Lord by giving him your money, and the first part of all your crops. Honre ao Senhor dando-lhe o seu dinheiro e a primeira parte de todas as suas colheitas. Vamos para o verso número 10. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. Prestem atenção aqui, ó. Then, então. Ele está conectado com o verso anterior. Honre ao Senhor dando-lhe o seu dinheiro e a primeira parte de todas as suas colheitas. Então, then, esse é o tipo de então que conecta frases. E depois, you will have, você terá, more grain, mais grãos, and grapes, e uvas, than, do que, indicando comparação, do que you will ever need, do que você precisará na sua vida futuramente, you will ever need, do que você talvez um dia precise. Então, quando ele conclui dizendo then you will ever need, seria literalmente isso, do que você precisará em algum momento da sua vida. Isso é o que o ever representa. Então, mais grãos e uvas do que precisará ao longo da sua vida, futuramente, em algum momento da sua vida. Então, then you will have more grain and grapes than you will ever need. Então, você terá mais grãos e uvas do que precisará. Vamos para o verso número 11. 11. My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. Meu filho, my child, don't turn away, não se afaste, turn away, outro phrasal verb que significa se afastar, or become é o verbo se tornar, então bitter, amargo, se tornar amargo, nós adaptamos para ficar amargo, né? Ou fique amargo. Então, meu filho, não se afaste ou fique amargo. É como se fosse assim, meu filho, não se afaste e nem fique amargo. When the Lord corrects you, quando o Senhor o corrigir. Então, como nós falamos aqui nas aulas anteriores, sempre que um verbo, nesse caso o verbo corrigir, correct, sempre que um verbo ele é conjugado com S é porque ele está na terceira pessoa do singular no presente simples. No caso aqui a frase está sendo conjugada com the Lord. The Lord corrects you. O Senhor corrige você. Então, when the Lord corrects you. Quando o Senhor corrige você. Quando o Senhor o corrigir. Portanto, my child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. Meu filho, não se afaste e nem fique amargo quando o Senhor o corrigir. Vamos então para o verso número 12. E antes de entrarmos aqui no verso número 12, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não curtiu essa aula, por favor, curta para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. Quando você dá o seu like, a aula, o vídeo acaba sendo mais relevante aqui no YouTube e você acaba ajudando outras pessoas, porque essa aula acaba atingindo mais pessoas e assim conseguimos, de certo modo, ajudar mais pessoas. E se por acaso você ainda não me acompanha lá no Instagram, lá no Instagram tem dicas diárias de inglês, tem dicas todos os dias. Além disso, lá no Instagram eu também estou recebendo
sugestões, estou recebendo mensagens de vocês, estou literalmente respondendo todo mundo, então me segue lá, me mande mensagem, comente lá o que você tem achado dessa série de aulas, esteja conectado comigo e vamos juntos nessa jornada de inglês com a Bíblia. Neste verso 12, o texto começa dizendo: The Lord corrects everyone he loves. O Senhor corrige a todos que ama. Então, dois verbos com S, o que indica que eles estão na terceira pessoa no presente simples. Eu não vou ficar repetindo, né, a explicação do porquê que tem S, porque nós já falamos isso aqui várias vezes desde o primeiro capítulo, né? Então, just as parents correct, assim como just as parents, os pais, correct, corrigem, a child, um filho. E por último, they dearly love, que eles amam muito. Então esse dearly é carinhosamente, um sentido bem fofo, né? I dearly love you seria algo como eu amo você carinhosamente. Mas nós adaptamos para um jeito mais simples dentro do português, que é simplesmente adicionando muito. Então they dearly love, que amam muito. Simples assim. Então praticamente the Lord corrects everyone he loves. O Senhor corrige a todos que ama. Just as parents correct a child they dearly love. Assim como os pais corrigem um filho que amam muito. Verso número 13. Antes de irmos para o verso número 13, tem um subtítulo aqui, né? The value of wisdom. O valor da sabedoria. Então vamos para a continuidade deste capítulo. God blesses everyone. Deus abençoa a todos. Se eu não me engano, é a primeira vez que nós lidamos com o verbo bless, abençoar. Para quem não sabe, bless é o verbo abençoar. E também está na terceira pessoa, né? God blesses everyone. Deus abençoa a todos. Who, quem, adaptamos para que, já falamos sobre isso também. Has, tem, na terceira pessoa. Nós não fazemos isso aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, do que nós não fazemos. Have na terceira pessoa não fica haves. Acaba se tornando has. Portanto, que tem sabedoria. Who has wisdom and common sense. E senso comum. Prestem atenção numa coisa. Várias vezes, dentro desse texto, dentro desses capítulos de Provérbios especificamente, nós vamos ver isso aqui, ó. Common sense. Ao pé da letra, common sense significa senso comum. Muitas vezes o common sense pode sim ser adaptado para bom senso. Então, quando você vê common sense, pode ser senso comum ou bom senso. Em várias versões da Bíblia em português, common sense é traduzido para senso bom, bom senso. E também eu quero responder aqui, muitas pessoas perguntaram, Murilo, qual que é a versão que você tem analisado da Bíblia para estudar, para ler? Enfim, a versão que nós temos analisado aqui é a versão Contemporary English Version. CEV, procura aí no Google depois, CEV English Bible. É uma versão bem simples, bem objetiva, passa a informação com clareza e não muito diferente das versões que nós lemos na língua portuguesa. Mas essa versão, ela só existe na língua inglesa. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma tradução e a tradução que está fazendo sou eu mesmo. Então, não tem uma versão dessa Bíblia em português com esses versos escritos desta forma. Essa tradução aqui nós estamos fazendo, certo? Então, CEV, este é o nome da versão que nós estamos traduzindo para o português. Contemporary English Version. Procura aí no Google depois, essa versão aqui, ó. CEV. Contemporary English Version. Uma ótima versão para quem gosta de estudar textos bíblicos, muito bom mesmo. Fica aí a minha recomendação. Então vamos lá. Lembrando, você não vai achar essa versão em português, tá? Essa versão só existe em inglês. O que nós estamos fazendo aqui é traduzindo. Então, God blesses everyone. Deus abençoa a todos. Who has wisdom and common sense. Que tem sabedoria e senso comum.
ou bom senso. Verso 14, vamos lá. Wisdom is worth more than silver. A sabedoria vale mais que a prata. Então, it makes you, te torna, faz você, much richer, muito mais rico. Importante entender que richer vem do termo rich, rico. Então, richer, mais rico. Então, much, muito, much richer, muito mais rico, than gold, do que ouro. Então, simplesmente temos essa tradução. Wisdom is worth more than silver. A sabedoria vale mais que a prata. Te torna muito mais rico que o ouro, do que o ouro. It makes you much richer than gold. Vamos para o verso 15, vamos lá. Olha só que interessante. Wisdom is more valuable than precious jewels. Nothing you want compares with her. Então, a sabedoria é mais valiosa. Wisdom is more valuable than, do que, precious, precioso, preciosa, preciosos, preciosas, enfim. Jewels, joias. Nothing, nada, you want, que você quer, que você queira, compares with her, se compara a ela. Portanto, a sabedoria é mais valiosa do que joias preciosas. Nada que você quer se compara a ela. Lembrando, pode ser nada do que você queira também. Pode ser. Se compara a ela. Então, verso 16. In her right hand, wisdom holds a long life. And in her left hand, are wealth and honor. Bem simples também de entender. In her right hand, em sua mão direita, wisdom holds a long life. A sabedoria tem vida longa. Nós falamos aqui sobre o hold, segurar, no sentido de ter, aqui, né? Tem vida longa. And in her left hand, e em sua mão esquerda, are wealth and honor. Estão a riqueza e a honra. Are wealth and honor. Presta atenção aqui, gente. Quando a gente fala her, significa dela. E her aqui também significa dela. Então, in her right hand, na mão direita dela. In her left hand, a mesma coisa. Na mão esquerda dela. Dela de quem? Obviamente, na mão direita da sabedoria, que é o que está dizendo aqui. Na mão direita dela, a sabedoria segura a vida longa. Ela tem vida longa. E em sua mão esquerda, o que ela segura? Está a riqueza e a honra. Vamos então para o verso 17. Wisdom makes life pleasant and leads us safely along. Presta atenção. Wisdom makes life pleasant significa a sabedoria torna a vida agradável and leads us e nos conduz safely along, com segurança. Safely, seguramente. Along, adiante. Então a gente tem que adaptar aí para com segurança. Safely along. Nos conduz com segurança adiante, a seguir, ao longo do caminho. Enfim, é isso que o texto quer dizer. Verso 18. Wisdom is a life-giving tree, the source of happiness for all who hold on to her. Prestem atenção. A sabedoria é uma life-giving tree. Tree significa árvore. Life, vida. Given é o verbo dar. Isso aqui está tracejado porque é um adjetivo composto. São duas características para a árvore. Life-given, que dá vida, nós podemos adaptar no português para vivificante. Então essa característica aqui, vivificante, é a característica da árvore, da tree.
Portanto, wisdom is a life-giving tree. Significa a sabedoria é uma árvore vivificante. The source of happiness, a fonte da felicidade, fonte de felicidade. For all who, para todos os que, hold on to her. Aqui podemos adaptar para que se apegam a ela, que as têm, que as desfrutam, que as agarram, as seguram. Você percebe que o hold não tem uma única só tradução. Inclusive fica aqui a minha dica, se você tem o hábito de repente pegar uma palavra e amarrar ela a uma única tradução, não faça isso, por favor. Você vai lidar com vários verbos no inglês que tem várias traduções, vários sentidos diferentes. Get, take e por aí vai. Verbos são importantes você estudá-los com as suas devidas aplicações. E aqui, nesse caso, é um phrasal verb, hold on, no sentido de se apegar, to her, a ela. Então, já que estamos falando sobre o verbo se apegar, não se apegue a traduzir os verbos a uma só tradução. Entenda os diversos sentidos que cada verbo pode ser utilizado. Então, wisdom is a life-giving tree. Sabedoria é uma árvore vivificante. The source of happiness, fonte de felicidade. For all who hold on to her, para todos os que se apegam a ela. Verso 19, vamos lá. By his wisdom and knowledge, the Lord created heaven and earth. Vamos lá. Por sua sabedoria e conhecimento, by his wisdom and knowledge, sua é no sentido de dele, pela sabedoria dele, pelo conhecimento dele também. The Lord created, o Senhor criou heaven and earth, céu e terra. Então, o céu e a terra. By his wisdom and knowledge, the Lord created heaven and earth. Verso número 20, vamos lá. By his understanding, he let the ocean break loose and clouds release the rain. Vamos lá. By his understanding, pelo entendimento, compreensão dele, né? Nós adaptamos aqui para por seu entendimento, se referindo ao entendimento do Senhor. He let the ocean, ele deixou o oceano, break loose, se soltar, and clouds release the rain, e as nuvens liberarem a chuva. Então, by his understanding, he let the ocean break loose, and clouds release the rain. Por seu entendimento, ele deixou o oceano se soltar e as nuvens liberarem a chuva. E vamos então para o verso 21. My child, use common sense and sound judgment. Always keep them in mind. Meu filho, my child, use common sense. Como nós falamos, poderia ser use o bom senso. And sound judgment, nós falamos sobre isso na aula anterior, significa julgamento sadio. Sound pode ser considerado o adjetivo sadio. E depois, always keep them in mind. Sempre keep them, mantenha eles, os mantenha in mind, em mente. Então, my child, use common sense and sound judgment. Always keep them in mind. Vamos para o verso 22. They will help you to live a long and beautiful life. Eles o ajudarão a viver uma vida longa e bela, uma vida longa e bonita. Enfim, they will help you to live a long and beautiful life. Verso 23. You will walk safely and never stumble. Você andará com segurança and never stumble. E nunca tropeçará. Como nós sabemos que o verbo stumble também está no futuro, por causa do will, que foi citado uma única vez na frase. Não precisaria ter que usar ele aqui embaixo de novo para dizer que stumble está
no futuro, não precisa, né? O and aqui já faz uma conexão, né? Você andará com segurança e nunca tropeçará. And never stumble. Senão ficaria e nunca tropeça. Então, não. Esse stumble está no futuro. Verso 24. You will rest without a worry and sleep soundly. Vamos lá. Você descansará. You will rest. Rest é o verbo descansar. Without é o oposto do with. Se with significa com, então without, sem. Sem, eu coloquei aqui se preocupar. Mas na verdade, a worry significa uma preocupação. Então, sem uma preocupação é o mesmo que falar sem se preocupar. E depois, and sleep soundly significa aí dormirá profundamente. Então, olha só, soundly significa profundamente. Se você quiser utilizar o verbo dormir junto com soundly, vai ficar I sleep soundly. Eu durmo profundamente. Praticamente esse é o sentido do sleep soundly. You will rest without a worry and sleep soundly. Você descansará sem se preocupar e dormirá profundamente. Verso 25. Vamos lá. So don't be afraid of sudden disasters or storms that strike those who are evil. Quando ele começa dizendo so, pode ser traduzido para portanto, ou pode ser então, tanto faz. Don't be afraid. Não tenha medo of sudden disasters, de desastres repentinos. Interessante porque sudden sempre dá aquela ideia de algo repentino, de repente. Então, disasters, desastres. E sudden disasters, desastres repentinos. Ou storms that strike, tempestades que atingem. Those who are evil, aqueles que são maus. Those who are evil. So don't be afraid of sudden disasters or storms that strike those who are evil. Então não tenha medo de desastres repentinos ou tempestades que atingem aqueles que são maus. Verso número 26. You can be sure that the Lord will protect you from harm. Você pode ter certeza, you can be sure that, que the Lord will protect you, o Senhor o protegerá, te protegerá, from harm, do mal. Esse termo harm, em outros contextos, ele pode ser traduzido para o agravo, o prejuízo, o dano, né? Aqui nós adaptamos para do mal, from harm. Portanto, you can be sure that the Lord will protect you from harm. Você pode ter certeza de que o Senhor o protegerá do mal. Verso 27, vamos lá. Do, lembra que nós falamos frase que se inicia com um verbo dando uma ação, uma ordem, né, de ação? Então, do all you can. Faça tudo que você puder. Faça tudo o que puder. For everyone, por todos, who deserves your help, que merecem sua ajuda. Então temos aqui o verbo deserve, merecer. E aí, do all you can, faça tudo que você puder. Tudo que você conseguir fazer. For everyone, por todos, who deserves your help, que merecem sua ajuda. Verso número 28, vamos lá. Don't tell your neighbor to come back tomorrow if you can help today. Olha só que interessante esse ensinamento. Don't tell, não diga, your neighbor, ao seu vizinho. Interessante que na Bíblia, muitas vezes, neighbor é tratado como próximo, né? Quando Jesus diz sobre amar o próximo, ele fala com o termo neighbor, o seu vizinho, a pessoa que está perto de você. Então, don't tell your neighbor, não diga ao seu vizinho, não diga ao seu próximo, to come back, é o phrasal verb retornar, voltar, tomorrow, amanhã. Então, não diga ao seu vizinho para voltar amanhã, if you can help today, se você puder ajudar hoje. Pesado isso aqui, né?
Vamos para o verso 29. A frase se inicia com Don't try to be mean to neighbors who trust you. Prestem atenção, não tente, don't try. Se eu estivesse falando assim, ó, try to be, tente ser. Como eu estou começando dizendo, don't try, não tente. To be mean, ser mal, ser mesquinho, por exemplo, né? Ser cruel. Mean tem vários significados aí negativos, né? To neighbors, aos vizinhos ou com vizinhos. Who trust you, que confiam em você. Então, don't try to be mean to neighbors who trust you. Não tente ser mal com vizinhos que confiam em você. Verso número 30, vamos lá. Don't argue just to be arguing when you haven't been hurt. Prestem atenção porque, se eu não me engano, essa é a primeira vez que nós temos present perfect dentro desses textos bíblicos. Então, para quem achou difícil essas explicações, essas análises que nós temos feito aqui, olha, pela primeira vez nós nos deparamos com um present perfect, então não tá tão complexo assim quanto aparenta. Vamos lá. A frase começa dizendo don't argue, não discuta. Just to be arguing. Ao pé da letra significa apenas para estar discutindo. É como se fosse não discuta apenas por discutir. É como se fosse assim, não discuta sem razão, né? Só por discutir, apenas por discutir. E depois, when you haven't been hurt, quando você não foi ferido. Prestem atenção aqui, ó. You haven't é uma contração de have not. Been, estado, sido. Hurt, ferido, machucado. Então, quando você tem não sido ferido. Percebe que não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra? Nós temos que adaptar para quando você não foi ferido, quando você não tem sido ferido. Ou seja, não discuta apenas por discutir quando você não foi ferido, quando você não estiver sendo ferido. Este é o sentido que o verso quer passar. Vamos para o verso 31. Don't be jealous of cruel people or follow their example. Prestem atenção aqui, ó. Don't be, não seja. Invejoso é o mesmo que dizer não tenha inveja. Of cruel people, de pessoas cruéis. Of cruel people. Or follow their example. E nem siga o exemplo delas. Prestem atenção aqui, ó. No literal tá dizendo ou siga o exemplo deles. Bom, claro, no português a gente tem que fazer uma adaptação para e nem siga o exemplo deles. Na verdade, delas, né? Porque é das pessoas. Então, don't be jealous of cruel people or follow their example. Não tenha inveja de pessoas cruéis e nem siga o exemplo delas. Verso número 32. Vamos lá. The Lord doesn't like anyone who is dishonest, but he lets good people be his friends. Olha só que interessante essa citação de Salomão. The Lord doesn't like. Doesn't é a forma negativa de presente simples na forma terceira pessoa. Quando nós queremos falar que alguém não gosta, por exemplo, Murilo não gosta, Murilo doesn't like. Aqui no caso é o Senhor, né? The Lord doesn't like. O Senhor não gosta. Doesn't, terceira pessoa, presente simples, ok? Anyone who is dishonest seria alguém que é desonesto. Adaptamos no português para o Senhor não gosta de quem é desonesto. Who is dishonest. E aí depois, but he lets good people, mas ele permite, he lets good people, pessoas boas, ele permite que pessoas boas be his friends, sejam amigos dele. Dele de quem?
as pessoas desonestas. Interessante isso aqui, né? Mas permite que pessoas boas sejam seus amigos. The Lord doesn't like anyone who is dishonest, but he lets good people be his friends. O Senhor não gosta de quem é desonesto, mas permite que pessoas boas sejam seus amigos. Verso número 33. He places a curse on the home of everyone who is evil, but he blesses the home of every good person. Preste atenção, person é o singular de people. People é pessoas, plural. Person, singular. He places a curse significa ele amaldiçoa. Quando ele diz he places a curse, é como se fosse assim, ele coloca, ele estabelece naquele lugar, porque place significa lugar, uma maldição. He places a curse. Ele coloca lá naquela localização uma maldição. Onde? On the home of everyone who is evil. Na casa de todos os que são maus. Então esse trecho, he places a curse on the home of everyone who is evil, adaptamos para ele amaldiçoa a casa de todos os que são maus. E depois, but he blesses, mas ele abençoa the home of every good person. Abençoa a casa de toda pessoa boa. Poderia ser de cada pessoa boa. E é isso aí, people. Vamos para o verso 34. Olha só que interessante. The Lord sneers at those who sneer at him. O Senhor zomba. Sneers é um verbo que nós já falamos aqui. At those, daqueles who sneer at him. Então, devolvendo, né? O Senhor zomba daqueles que zombam dele. The Lord sneers at those who sneer at him. Você percebe que quando nós falamos zombar de alguém, nós usamos o sneer e usamos at. Então, toda vez que você quer usar o verbo zombar de algo, zombar de alguém, você usa sneer at e depois a pessoa de quem você está zombando. Então, o Senhor zomba daqueles, the Lord sneers at those who sneer at him, que zombam dele. But he is kind to everyone, mas ele é bondoso com todos, para todos, poderia ser. Who is humble, que são humildes. E assim concluímos o verso 34. The Lord sneers at those who sneer at him, but he is kind to everyone who is humble. O Senhor zomba daqueles que zombam dele, mas ele é bondoso com todos que são humildes. Verso 35, último verso dessa aula. Se você aguentou comigo até aqui, você ainda não deu um like aqui no vídeo, por favor, dê o like antes de nós analisarmos aqui o verso final desta aula de hoje. Ele começa dizendo, You will be praised if you are wise. Você será elogiado se for sábio. But you will be disgraced if you are a stubborn fool. Mas será desonrado se for um tolo teimoso. Então, fool, tolo, stubborn, teimoso. Então temos aqui a conclusão desse texto. You will be praised. Você será elogiado if you are wise. But you will be disgraced. Mas será desonrado, desgraçado, né? Aparentemente. If you are a stubborn fool. Mas será desonrado se for um tolo teimoso. E assim finalizamos a nossa análise do capítulo 3. Bom, vamos dar aquela lida novamente no capítulo 3 inteiro? Vamos lá. Proverbs chapter 3. My child, remember my teachings and instructions and obey them completely. They will help you live a long and prosperous life. Let love and loyalty always show like a necklace and write them in your mind. God and people will like you and consider you a success. With all your heart you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. This will make you healthy, and you will feel strong.
Honor the Lord by giving him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone he loves, just as parents correct their favorite child. God blesses everyone who has wisdom and common sense. Wisdom is worth more than silver. It makes you much richer than gold. Wisdom is more valuable than precious jewels. Nothing you want compares with her. In her right hand, wisdom holds a long life, and in her left hand are wealth and honor. Wisdom makes life pleasant and leads us safely along. Wisdom is a life-giving tree, the source of happiness for all who hold on to her. By his wisdom and knowledge, the Lord created heaven and earth. By his understanding, he let the ocean break loose and clouds release the rain. My child, use common sense and sound judgment. Always keep them in mind. They will help you to live a long and beautiful life. You will walk safely and never stumble. You will rest without a worry and sleep soundly. So don't be afraid of sudden disasters or storms that strike those who are evil. You can be sure that the Lord will protect you from harm. Do all you can for everyone who deserves your help. Don't tell your neighbor to come back tomorrow if you can help today. Don't try to be mean to neighbors who trust you. Don't argue just to be arguing when you haven't been hurt. Don't be jealous of cruel people or follow their example. The Lord doesn't like anyone who is dishonest, but he lets good people be his friends. He places a curse on the home of everyone who is evil, but he blesses the home of every good person. The Lord sneers at those who sneer at him, but he is kind to everyone who is humble. You will be praised if you are wise, but you will be disgraced if you are a stubborn fool. Não percam a próxima aula, na qual nós analisaremos o capítulo 4 de Provérbios. Se você não acompanhou, não assistiu a primeira e a segunda aula dessa série, se atualize para que amanhã possamos estar aqui na aula número 4 dessa série. E é isso aí, people! Muito obrigado a você que me acompanhou até o final dessa aula. E olha, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like. Eu sei que eu já pedi isso várias vezes, mas eu peço várias vezes mesmo, porque muitas pessoas esquecem, saem daqui do vídeo, não deixam um like, não deixam um comentário. Isso ajuda para que essa aula seja cada vez mais relevante aqui no YouTube. Então curte, comenta, compartilha com alguém que gosta de ler a Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia. Compartilha. Amanhã estaremos aqui analisando o capítulo 4 do livro de Provérbios, então esteja aqui conosco. E é isso aí, people, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, e eu te espero aqui amanhã às 8 horas da noite para a aula número 4 da série Inglês com a Bíblia. Vambora? Comenta aí, eu vou estar. E até lá! Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim, será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar
em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que foi uma das maiores lições assim que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente, de verdade, o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, Teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora,
crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é pra mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso, se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!